sentar, mesmo sentado. Atos, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para quem trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto me importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Pai, nessa noite trazemos diante do Senhor o nosso coração, desejoso, ó Deus, que o mesmo Espírito que motivou Paulo ou Saulo a entregar o seu coração totalmente ao Senhor e dispor a sua vida para o Senhor, seja o Espírito que tome conta de nós também nessa noite. E que possamos, ó Deus, entender, ó Deus, o propósito das nossas vidas neste mundo, neste lugar, nesta cidade, nesta geração. Por isso, ó Deus, nós pedimos que a voz que nós ouçamos agora seja a voz do Teu Espírito Santo. E toda outra voz, ó Deus, ou qualquer outras vozes, se cale no nosso coração. Toda preocupação seja aplacada agora, tudo aquilo que está do lado de fora seja deixado do lado de fora, mas que unicamente o nosso coração perceba o que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Nós dispomos os nossos ouvidos, tanto os carnais como os espirituais,
ao ouvir a tua voz nessa noite. E o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amados, o apóstolo Paulo, que ainda Saulo, ele é conhecido na história da humanidade. Toda vez que a gente vem para cá, a sede bate, né? A primeira coisa que acontece com a gente é porque a garganta fica seca, né? E a sede bate. Mas o apóstolo Paulo, ele é conhecido na história da humanidade como sendo a figura mais importante do cristianismo depois de Jesus Cristo. Você, ao abrir o Novo Testamento, você vai perceber que a maior parte dos livros que foram escritos no Novo Testamento foram escritos pelo apóstolo Paulo. Foi ele quem sistematizou as doutrinas fundamentais do cristianismo, as doutrinas pelas quais hoje nós andamos, nós caminhamos. O apóstolo Paulo foi o homem que, durante toda a sua vida, se preocupou em trazer bases sólidas para o desenvolvimento da vida do homem que serve a Deus, que caminha com o Senhor Jesus Cristo, que deixa o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente ser Senhor da sua vida. É claro que a Bíblia toda tem os ensinamentos e tudo está sistematizado, mas Paulo ele concentra os ensinos de tal maneira que a palavra de Deus para nós se torna fácil de ser entendida e nós conseguimos caminhar em direção aos propósitos que Deus estabeleceu na vida da gente. Mas nem sempre Paulo foi esse homem precioso ou que estava realmente preocupado com aquilo que Jesus queria que estivesse acontecendo na vida dos outros. Eu preciso um pouquinho de som aqui, gente. Para mim, obrigado. Nem sempre Paulo se preocupou com isso, porque ele foi criado dentro de um sistema religioso que durante toda a sua vida, ou durante todo momento, antes de conhecer a Jesus, estava voltado simplesmente para padrões em que o homem tentou complementar aquilo que Deus havia escrito, aquilo que Deus havia determinado. Eram padrões em que os homens tinham que cumprir as regras para poder satisfazer o amor de Deus, para poder satisfazer a Deus no seu intenso desejo de fazer o homem voltar a ser santo. E Paulo foi alguém que, durante toda a sua caminhada, pensou em estar satisfazendo a Deus. É interessante saber que o apóstolo Paulo foi criado lá no meio dos mestres, no meio dos fariseus, daqueles que ensinavam a lei, as regras para os homens, para os religiosos seguirem. E aí ele se tornou como qualquer um daqueles que estavam ali, religioso, um homem devotado à sua religião, um homem que queria fazer cumprir todos os aspectos da sua religião. Mas um dia ele conhece Jesus. Jesus o encontra quando ele está entrando em Damasco. Jesus vai de encontro a ele. E ele começa a perceber que tudo aquilo que ele havia, todo aquele caminho que ele havia trilhado até ali, tinha sido um caminho que não conduziu a nada, não conduziu a lugar nenhum. Existe um ditado popular que diz que todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus contradiz isso. E a palavra de Deus diz que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão através de Jesus. Mas Paulo não sabia disso. Paulo sabia, pensava que a sua caminhada, o ser bonzinho, as suas obras poderiam agradar tanto a Deus, se ele cumprisse todos os rituais, poderia agradar tanto a Deus, que ele teria um lugar no céu junto com Deus, seria restaurado na sua plenitude e poderia então desfrutar das coisas que Deus tinha para ele na dimensão espiritual. Mas um dia ele cai em si, porque o Senhor o encontra na entrada de Damasco e se apresenta a ele. E ele vê que a vida religiosa é uma vida que não serve, não vale a pena ser vivida, se o Senhor Jesus não for o dono da nossa vida. Sabe, queridos? A gente percebe na primeira parte desse texto que até aquele momento Paulo era um perseguidor do Senhor Jesus e dos caminhos de Jesus, ou daqueles que caminhavam, daqueles que trilhavam o caminho do Senhor. Era um perseguidor, era aquele que se levantava contra, era aquele que tinha cartas para prender e levar para Jerusalém os que eram presos, e ali eles seriam mortos, seriam crucificados, seriam apedrejados, como outros foram. A Bíblia diz, um pouco antes, diz que Paulo esteve, quando Estevão foi apedrejado. E Estevão foi apedrejado como herege. E Paulo estava ali junto ao herege Estevão. E tantos outros, depois de Estevão, uma perseguição se deu contra a igreja, e Saulo foi um dos que foram os líderes, um dos líderes da perseguição aos cristãos. Então, o que a gente pode entender desse texto aqui é que aquele que é religioso, não somente nos dias de Paulo, não somente anterior a Paulo, mas até hoje, aquele que é somente religioso é um perseguidor de Jesus Cristo. Aquele que tem a religião como o fator mais importante, aquele que tem a religião como a determinante para a sua vida, é um perseguidor de Jesus. Porque não conhece a essência da liberdade em Jesus e a verdadeira vida que é Jesus, e que como essa vida habita dentro do homem e transforma a vida do homem. Até aquele momento ali, Saulo tinha a boa intenção de ser alguém importante para Deus, mas ele pensava que ser importante para Deus era cumprir padrões, era cumprir metas estabelecidas pelos homens, pelos religiosos. Porque da lei que foi escrita, a palavra de Deus, surgiram outras vertentes, outras regras que foram acrescentadas a essa lei, e Paulo era um defensor ferrenho dessas regras. Por isso ele perseguiu, por isso ele matou, por isso ele foi responsável. E ele mesmo, depois de apóstolo, ele se apresenta como o menor dos apóstolos, e um dos motivos porque ele se considera um dos menores dos apóstolos é porque ele foi perseguidor dos cristãos. Ele foi perseguidor de Jesus. E aí nessa noite eu quero que você entenda o seguinte: se a sua vida é meramente religiosa, se você vem a este lugar aqui, nessa hora, como sendo o mais importante encontro que você tem com Deus, porque você está aqui, porque você está participando desse culto, a sua vida é uma vida religiosa. Se durante a semana, durante o seu tempo dentro de casa, no seu trabalho, na sua escola, em qualquer lugar, se o seu tempo ali não tem tempo para Deus, não tem lugar para Deus, a sua vida é uma vida meramente religiosa, portanto, é uma vida que persegue Jesus.
por causa da sua vida religiosa. O seu coração estava voltado para ser um perseguidor de Jesus por causa simplesmente da sua vida religiosa. Eu quero que você entenda o seguinte, que aquele que com Jesus não ajunta, espalha. Aquele que não se rende a Jesus Cristo como Senhor da sua vida, ele está com a sua visão completamente destoada do que verdadeiramente é ser um cristão. A Bíblia fala que o cristão é o seguidor pleno de Jesus, aquele que vive a vida de Jesus, aquele que busca viver, busca se identificar com Jesus em todo o tempo. E Saulo não conhecia esse lado, porque a vida dele era extremamente uma vida religiosa. Ele era um perseguidor. Mas, amados, Jesus encontra Saulo no caminho de Damasco da mesma maneira como ele nos encontrou um dia. Você pode dizer amém? Amém. Quem te encontrou nos caminhos da vida, quem te encontrou nas lutas que você teve, quem te encontrou fora de rumo, quem te encontrou andando para Damasco e não para Jerusalém, foi Jesus. E Ele te encontrou especificamente para transformar a sua vida, tirar você da religião e fazer com que você experimentasse uma vida verdadeira. Amém? Saulo encontra com Jesus, é tocado por Jesus, é marcado por Jesus, de tal maneira que ele, quando se levanta daquele encontro com Jesus, ele não enxerga mais. Mas é interessante que Jesus, quando fala com Ananias a respeito de Saulo, ele fala que Saulo tem uma visão de um homem chegando e impondo as mãos. Saulo, naquela hora, Paulo, e aqui vocês permitam a minha mudar dali para cá, Saulo, Paulo, até aquele momento só enxergava a sua religião. E Jesus o cega da sua religião para que ele possa ver a Deus e ver as coisas de Deus. E a partir desse momento, desse encontro aqui, o olhar de Paulo não é mais para os preceitos religiosos, para cumprir os rituais da religião, para fazer a vontade religiosa dos homens que o haviam mandado até ali. Os olhos de Paulo agora são para olhar Jesus, buscar o melhor para Jesus, fazer com que a vontade de Jesus seja estabelecida na sua vida. E aí nós passamos aqui a Jesus falando com Ananias. Versículo 15 diz que o Senhor encontra Ananias e fala para Ananias que Paulo estava esperando lá para ser curado. E Ananias, então, medroso, amedrontado, porque ele sabia da fama de Paulo, ele diz: Senhor, esse homem veio para me matar. E o Senhor responde para ele: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Paulo deixa de ser um perseguidor. Sua vida religiosa é quebrada ali. E ele deixa de ser um perseguidor para ser um instrumento escolhido. Ele se torna um instrumento escolhido. Em uma outra versão diz que ele é um vaso escolhido de Deus para levar aos reis e gentios a palavra do Senhor. E aí eu chamo você a entender que quando Jesus te encontrou no caminho da sua vida e te tirou daquele caminho, do caminho daquela vida, Ele te transformou também num instrumento escolhido de Deus.
Você já não é mais uma pessoa que vive pelos seus próprios interesses, pelos seus próprios projetos, pelos seus próprios objetivos. Você é alguém que tem um alvo de Deus na sua vida. Alguém que Deus quer usar para transformar vidas, sociedade, mundo, e fazer com que esse mundo conheça verdadeiramente quem é o dono, quem é o Senhor de toda a terra. Sabe, amado? Em pouco tempo de vida, Saulo deixa de ser alguém que tinha uma importância para os homens, por causa da sua fibra, por causa da sua determinação em cumprir os seus rituais e a sua religiosidade, para ser alguém que se torna um vaso para transformar vidas e fazê-las entender os mistérios de Deus, que são alcançar a humanidade, alcançar os homens, fazer com que esses homens saibam quem é verdadeiramente Deus. Em pouco tempo, Paulo, e se você continua a leitura, você vai ver que ele sai dali daquele lugar e imediatamente ele começa a pregar. A partir do versículo 20, mostra que ele, ao invés de se esconder, ele foi para as sinagogas. Ele foi lá para a frente de batalha, justamente para anunciar a Jesus Cristo. Jesus que apareceu a ele no caminho de Damasco, era agora o Senhor da vida dele, e ele foi para frente, e ele ofereceu a sua vida justamente para anunciar esse Evangelho, para mostrar ao mundo quem era Jesus. Ele não teve medo, ele não teve receio. Um vaso escolhido não tem receio de se mostrar, não tem receio de ser realmente aquele que vai mudar as estruturas das pessoas que precisam conhecer Jesus. Eu penso, amados, que nós estamos vivendo uma época da maior necessidade do ser humano de conhecer a Jesus. Vocês ouviram e viram nessa semana um jovem matar crianças lá no Rio de Janeiro. E eu fico muito triste porque é o meu estado natal. Mas se você lembrar do que o jovem escreveu na carta, parece que as motivações daquele jovem eram motivações religiosas. Diz que ele matava as meninas porque elas eram impuras. Ele as considerava impuras. E eu não sei de onde ele teve essa ideia, quem ensinou isso para ele. Mas a carta dele estava recheada de citações bíblicas. Chegaram a dizer até que ele era um seguidor do islamismo. Não importa de que religião, a que religião ele seguia. Não importa a quem ele obedecia, o que é importante é que um coração religioso não é um coração onde Deus mora. O coração onde Deus mora é aquele coração que se deixa ser um vaso de bênção, um vaso de honra para Deus, um vaso que realmente vai trazer vida e não morte. Você, quando o Senhor foi ao teu encontro, o objetivo principal do Senhor foi de fazer você um vaso escolhido, um vaso de honra, um vaso de vida, um vaso de transformação, um instrumento de Deus. Eu me entristeço nesses dias com muitos líderes que estão aparecendo na sua vida, na televisão, na mídia, muito mais como a resposta de Deus para a vida dos homens do que realmente apresentando Jesus como a resposta de Deus. Esses são vasos que foram corrompidos pelo dinheiro, pela fama, pelo nome, e que estão se distanciando de Deus, se tornaram também religiosos.
Mas cada um de nós foi chamado para ser um vaso escolhido por Deus, um instrumento de Deus para a transformação das vidas que estão ao nosso redor. Eu tive uma conversa com uma pastora essa semana, e ela disse que participou de uma reunião onde estavam vários missionários, várias pessoas, vários irmãos que estavam se preparando para ir para lugares distantes, para outras terras distantes, para pregar o Evangelho onde o Evangelho ainda não entrou, para falar de Jesus para as pessoas que ainda não ouviram de Jesus, para testemunhar do amor de Deus para essas vidas. E amados, essas pessoas, ela dizia que essas pessoas sabiam que para onde elas estavam indo, elas corriam um risco de vida, porque são países onde o Evangelho é proibido de ser pregado, e aquele que é pego pregando o Evangelho corre o risco de ser expulso, corre o risco de sofrer tortura, corre o risco de perder a sua vida, porque prega o Evangelho de Jesus Cristo. Se você voltar um pouquinho às páginas do livro de Atos dos Apóstolos, você vai encontrar algumas narrativas que mostram que os cristãos daquela época, quando eram presos e eram açoitados, e eles eram soltos, depois de serem libertados, eles voltavam para a sua igreja, para o meio do seu povo, dizendo, alegre, porque haviam sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Nós estamos vivendo uma época em que a nossa facilidade de pregar o Evangelho nos faz fugir das possibilidades de passarmos por essa mesma experiência de sofrimento, de aflição pelo nome de Jesus. Mas olha só, Paulo, ele era perseguidor, de perseguidor ele virou instrumento, e agora o Senhor fala para Ananias no versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. A partir de agora, Saulo deixa de ser tão somente um vaso escolhido para ser um sofredor pelo amor de Jesus, pelo nome de Jesus. Esse texto aqui ele tem um valor especial para mim, porque eu tive uma experiência há mais de 20 anos atrás com ele, na segunda igreja que eu pastoreava. Eu me sentei na minha cadeira de balanço que eu tinha na minha casa, onde eu fazia o Guilherme dormir. Era aquele lugar gostoso, que tinha toda a minha concentração. Eu me sentei na cadeira e eu comecei a ler esse texto. Estava ali concentrado nesse texto, e a gente vai deixando a palavra de Deus falar ao seu coração. E quando chegou justamente nesse versículo aqui, você já teve aquela experiência de você fazer uma oração, e depois que você faz a oração, você quer correr atrás das palavras para trazer elas de volta para a sua boca? Você já teve essa experiência? Eu lia esse texto, e quando eu cheguei aqui, eu li, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E eu parei aqui, e eu falei para Deus, eu quero saber quanto importa sofrer pelo teu nome. Depois a gente fica assim, mas o que eu fui falar? Porque nenhum de nós é masoquista, né? Nós não queremos sofrer a todos. Quem é que quer?
passar por aflição, passar por dor. E aí, quando eu acabei de falar, não deu 2 segundos que eu havia liberado essa palavra, eu ouvi uma voz forte dizendo assim para mim: não temas, eu sou contigo. É tremendo você ouvir a voz de Deus. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Mas essa voz, ela trouxe algo de pesado, né? Porque ela disse: não temas. O que significa isso? Você vai passar. E aí, queridos, depois de ter tido essa experiência, eu já sou bem branco, né? Eu saí da minha cadeira de balanço. Aliás, a cadeira quase me derrubou. Mas eu saí da minha cadeira de balanço, fui para a cozinha, a Maristela estava fazendo o almoço, e eu cheguei lá, eu acho que eu cheguei transparente, né? Porque não era uma experiência que eu tinha contínua, normal. Ouvir a voz de Deus é tremendo, é sobrenatural. Alguns anos depois de ter passado por situações muito complicadas, muito difíceis, Deus provando a minha intenção de sofrer pelo nome dele, a minha esposa, a minha amada esposa, chega para Deus e fala assim: Senhor, o Maio é um cara legal, o Maio é um cara, bom pai, bom marido, ele se esforça para conquistar as coisas. Estava tentando lá fazer o meu cartaz lá com Deus, né? E o Senhor vira para ela e fala assim: pois eu vou fazer ele um homem de dores e que sabe o que ia acontecer. Ele não aliviou nem um pouquinho. Afinal de contas, fui eu que pedi. Foi eu que pedi. Nessa caminhada eu aprendi a não dizer mais: Senhor, eu não aguento mais. Porque toda vez que eu dizia para Deus: Senhor, eu não aguento mais isso, eu descia um degrau a mais. E a gente passa por momentos em que a gente não entende o porquê, mas Deus está lá mostrando quanto importa sofrer pelo nome dele. Chegou uma vez que eu estava voltando do trabalho no Rio de Janeiro, atravessando a ponte Rio-Niterói, e eu estava lembrando que os meus dois avós tinham tido bens. Os dois, um foi arrendatário de uma fazenda de café, e o outro era coletor de impostos de uma outra cidade que tinha também uma fazenda. Hoje, aonde está essa cidade, grande parte da cidade faz parte do que era a fazenda do meu avô. E eu ali, naquele dia, dizendo para Deus: Senhor, o salário que eu recebo, ele só serve para pagar as minhas contas e depois não tem mais nada. Era viver da fidelidade de Deus, e eu quero dizer que essa fidelidade nunca deixou de surgir na minha vida, em todo o tempo. Mas eu estava ali, falando com Deus. Os meus avós perderam tudo, porque o meu avô, que era arrendatário de uma fazenda de café, ele perdeu justamente porque houve uma desvalorização do café na época em que ele estava pronto para liberar a safra, e ele perdeu tudo, ficou com dívidas para pagar. E o meu outro avô morreu novo, morreu com 54 anos, e ele, todas as coisas, minha avó era analfabeta, a minha mãe tinha 17 anos na época, o meu tio mais velho
não se importou muito. O resultado é que os amigos do meu avô levaram tudo, deixaram a minha avó com uma casa e uma quantia de dinheiro para dividir com os irmãos, e isso tudo foi-se embora. E eu estava ali, precisando agora, dizendo: Deus, eu preciso de sustento para minha casa, não tenho, eu passo um mês preocupado com o que eu vou comer amanhã. E eu estava ali choroso, dizendo para Deus essas coisas, em pé, e aí faltou um lugar, eu sentei, e quando eu sentei, eu ouvi aquela mesma voz dizendo: eu é que sei, pensamentos têm a vosso respeito. Eu é que sei, pensamentos têm a vosso respeito. Amados, a escola de Deus na minha vida foi a escola do sofrimento. Se eu cheguei hoje aqui, se eu estou aqui nesse lugar, falando bem de Deus, é porque eu aprendi, pela aflição, a depender de Deus e a chegar aonde Ele quer que eu chegue. Se você pegar lá em Coríntios, você vai encontrar Paulo descrevendo os sofrimentos pelos quais ele passou por amor a Jesus. E eu não tenho nem 1% daquilo que o apóstolo Paulo passou. Mas eu sei que quando nós passamos, e eu não estou aqui fazendo uma apologia ao sofrimento, nem dizendo que todo mundo tem que passar pelo sofrimento, mas eu quero dizer que a aflição que vem de Deus sobre a nossa vida, ela nos conduz a lugares mais altos, ela nos faz entender como nós verdadeiramente somos instrumentos escolhidos de Deus para a transformação desse mundo. Porque quando nós não dependemos exclusivamente de Deus, especificamente de Deus, quando a nossa vida tem um pouco da nossa força, da força do nosso braço, da força do nosso trabalho, quando nós não reconhecemos ao Senhor em tudo aquilo que acontece na nossa vida, nós somos independentes, nós não dependemos de Deus, nós não precisamos de Deus. Agora, quando nós damos a Deus a honra de ser o dono da nossa vida, totalmente dono, não só com os nossos 10%, mas com a totalidade da nossa vida, nós entendemos verdadeiramente que somos vasos escolhidos de Deus para honrar o seu nome diante dessa sociedade. E é isso que Deus quer para nós, irmãos. É isso que Deus quer para nós. Os nossos tesouros não estão nesse lugar. Tudo que nós construirmos aqui vai ficar aqui. A única coisa que é eterna são os frutos que nós daremos para os Deus. A única coisa que vai chegar aos céus são as vidas que nós conquistarmos por Deus. Eu quero dizer nessa noite, queridos, que os campos estão brancos para ser. O mundo precisa do Senhor Jesus. O seu vizinho precisa do Senhor Jesus. O seu patrão precisa do Senhor Jesus. O seu colega de trabalho, o seu colega de faculdade, de escola, precisa do Senhor Jesus. Porque nós fomos escolhidos por Deus para isso. Nós não fomos escolhidos por Deus para ser ricos. E nada contra os ricos. Deus pode dar riqueza para as pessoas. Mas veja bem o que eu falei. Deus pode dar riqueza para as pessoas. Nós somos escolhidos para ser instrumentos de Deus. Vai em João 1,8. Voltando aí um pouquinho, o texto que nós lemos diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós
O Espírito, Romanos não, Atos, né? Atos 1:8. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Deus não dá poder para a gente para ser famoso, para ter o nome escrito em letreiros. Aliás, eu tenho também uma experiência disso, porque uma vez alguém chegou para mim e falou assim: Deus tem uma grande obra na sua vida. Eu acho que eu já contei isso aqui, né? Deus tem uma grande obra na sua vida. E aí, a primeira imagem que veio foi de letreiros assim, escrito Ministério Myron Júnior. Programa de televisão, rádio, pô, eu bombando, né? E foi logo depois, foi pouco tempo depois dessa palavra, dessa oração que eu fiz a Deus. Olha, só deu coisa errada na minha vida. E aí as pessoas chegavam para a gente, para mim, para a Maristela: Deus tem uma grande obra na sua vida. Chegou uma hora, tantas as pessoas chegaram que a gente tinha raiva de ouvir isso, porque quanto mais se dizia, mais a gente caía. Até o dia em que eu entendi que Deus tinha uma obra na minha vida, para fazer na minha vida. E para essa obra acontecer na minha vida, eu tinha que me dobrar diante de Deus e reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Ninguém aqui foi chamado para ser grande, porque grande é Deus. Ele é o Senhor. Ele é o dono da nossa vida. Ele é o mais importante. Se alguém tem que ter letreiros, é Deus. E é o nome dele que tem que ser glorificado. Hoje, eu sei, Deus tem muito para fazer na minha vida. Muita coisa. Mas eu não me importo mais se vai ter letreiro ou não. Se vai estar lá o meu nome ou não. O que importa é eu participar da grande colheita de vidas que o Senhor quer trazer sobre nós. Porque nós somos instrumentos de Deus. Meras ferramentas. Uns são martelos, outros são podadeiras, outros são serrotes. Não importa que tipo de instrumento que você é um instrumento de Deus, para que o nome dele seja glorificado. As vidas estão aí esperando a gente. E nós precisamos deixar de lado um pouco da nossa própria vida, dos nossos próprios objetivos. Nós precisamos dizer para Deus: Senhor, eis aqui a minha vida. Jesus disse assim, disse que se nós buscarmos o reino dele em primeiro lugar e a sua justiça, o que aconteceria? Todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Você pode continuar a ter o seu nome importante no meio da sociedade, mas se você servir ao Senhor, você vai ter o seu nome importante no céu. Você pode ter o seu nome sendo colocado, sendo até mesmo honrado pela sociedade, mas o mais importante é você ser reconhecido por Deus como vaso útil, como instrumento útil para a obra dele, para os objetivos dele. Nessa noite eu quero convidar você a entender a luz que se abre sobre a sua vida, desde o caminho de Damasco, para trazer você a Jesus. Entender que o Senhor quer te fazer como um instrumento grande nas mãos dele, fazer com que você seja obra feita do Senhor para a transformação da sociedade. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé.
Feche os seus olhos. Baixa a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Aproveite esse ambiente. E se você se identifica como um instrumento de Deus, começa a se colocar diante do Senhor nessa noite. Dizer para o Senhor: Senhor, eis aqui a minha vida. Quero ser vaso útil. Quero ser vaso de honra, Senhor. Instrumento vivo do Senhor. Começa a olhar ao redor da sua vida. Vê as pessoas que circulam na sua vida. Quantas precisam ouvir do amor de Deus? Quantas precisam ser transformadas? Comece a falar com Deus: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser vaso de honra, para transformar as pessoas que estão ao meu redor. Eu sou teu e tu és.